Sejam bem-vindos. Estamos aqui nos ajustes. Bem, boa noite a todos que estão chegando. O pessoal está entrando. Já estamos vendo aí alguns amigos, pessoas conhecidas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos só aguardando aí mais alguns instantes para todo mundo entrar. Dá tempo de todo mundo entrar e o professor Roger poder iniciar aí essa conversa. Boa noite, Josi. Bem-vinda, Inês, dando boa noite. Todo mundo chegando. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Mais alguns instantes. Espero que estejam ouvindo bem. Se conseguirem sinalizar. Obrigada, Josi, por confirmar aí o áudio. Muito bem. O pessoal está chegando, mais gente entrando. A gente sabe que esse é um horário mais corrido, né? As pessoas estão chegando aí do trabalho. Por isso que a gente está dando uns minutinhos. E enquanto isso, então, vou fazendo aí a abertura dessa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, trabalho com o professor Roger nessa empreitada aí, que é um trabalho tão rico e que eu me sinto tão privilegiada de estar junto, que é um trabalho junto às escolas por todo o Brasil, né? Hoje a gente resolveu fazer esse momento, esse tema, essa conversa tão importante, esse tema tão relevante, que, de alguma forma, todos que estão na gestão, que estão à frente de uma escola, vivem esse conflito, né, que é a construção de uma boa equipe. E por isso a gente escolheu esse tema, da desorganização à excelência, o poder da pedagogia na construção de equipes fortes. Então, para a gente iniciar essa nossa noite, gostaria de apresentar um pouquinho do nosso trabalho rapidamente. Eu sei que tem muita gente conhecida, muitos amigos e parceiros aqui, mas também tem muita gente nova chegando. E para quem está chegando, nós somos uma empresa hoje, uma instituição, Hansen Educacional, e nós somos uma empresa especializada na primeira infância. A gente tem mais de 20 anos aí de experiência, né? E esse trabalho tem sido grandioso, né? Porque a gente tem apoiado muitas escolas e o nosso principal trabalho hoje é no desenvolvimento e na aplicação de programas pedagógicos, né? Nós ministramos cursos, palestras, implantações por todo o Brasil. E o nosso principal objetivo com esse trabalho é justamente apoiar a escola e potencializar o melhor que ela tem. E esse trabalho todo foi fundado pelo professor Roger, que é especialista na primeira infância, é doutor em educação, desenvolveu aí a pedagogia Florença, e a partir desse trabalho, dessa experiência, ele tem
a gente hoje compartilha o método, os programas com muitas escolas pelo Brasil, né? Bom, e por que essa live, né? Por que fazer esse momento, essa conversa? A gente, durante todo esse período, né, trabalhando com as escolas, compartilhando aí todas essas experiências, a gente sentiu como um dever também disseminar um pouco mais disso que a gente vive, né? Tanto as experiências que a gente tem nas escolas, como também as dificuldades que às vezes uma escola está vivendo num ponto do país que a outra também vive. E a gente achou que seria uma boa iniciativa ter uma sequência, uma série de lives que trata de temas comuns a todas as escolas, né? E por isso a gente vai iniciar, a gente espera que seja a primeira de muitas, essa série de lives, né? Com temas que são relevantes a, a esse meio educacional da primeira infância, né? E a ideia, então, é formar aí um grupo, né, uma comunidade, e a gente ir se fortalecendo por meio desses assuntos, desses temas, dessas trocas. E, inclusive, falando em comunidade, hoje, além dessa conversa que a gente vai ter, ao final dela, eu vou compartilhar com vocês aí o link para que vocês façam parte da nossa comunidade do WhatsApp. Nessa comunidade, ali, a gente vai toda semana, de maneira frequente, a gente vai compartilhar aí muitos conteúdos, referências, indicações, vídeos, sobre esse assunto, né, tanto de gestão quanto de programas pedagógicos. Então, ao final, fique aí, para que a gente possa compartilhar esse link e você faça parte dessa comunidade, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Eu convido aí, então, o professor Roger para iniciar essa nossa conversa. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Espero que estejam me ouvindo bem. A Larissa me sinaliza aí se o áudio está ok. Bom, gente, eu vou compartilhar uma projeção de slides para vocês poderem acompanhar melhor o assunto, já que nós estamos trabalhando online, né? Que, por um lado, facilita o nosso contato, a dinâmica do online. Por outro lado, a gente precisa ter algumas formas de possibilitar que vocês consigam acompanhar o desenvolvimento aí da temática, né? Bem, de imediato, né, quero fazer uma breve introdução, dizendo que esse tema, ele sempre me inspirou, porque há um pano de fundo para essa temática, que é a necessidade do ser humano trabalhar e viver, não só trabalhar, por um propósito. Esse é um tema, essa é uma expressão, é uma palavra que se usa bastante hoje, né, em muitos meios, e na educação também, porque é algo que faz parte do ser humano. Encontrar um sentido, um porquê mais profundo que justifica as suas ações. Então, eu vou colocar aqui para vocês a projeção, e aí vamos acompanhando o desenrolar. Bom, então aqui, gente, vocês têm o nosso título, né, com o primeiro slide, da desorganização à excelência, o poder da pedagogia na construção de equipes fortes. Então, vamos começar falando do título, né, que é o principal e que já dá a tônica dessa temática. Quando nós vamos falar em organizar uma equipe, é claro que existem muitos fatores que compõem essa organização, sobretudo quando a gente quer chegar em um nível de excelência naquilo que nós fazemos. Só que o nosso papo hoje é em relação a construir essa equipe forte em escolas. E o que rege o trabalho em uma escola é o seu plano pedagógico, a sua proposta pedagógica. No entanto, se vocês forem observar, é uma coisa que eu costumo fazer com muita frequência, uma grande periodicidade por conta do meu trabalho, eu analiso os sites ou quando eu converso com profissionais de muitas escolas,
E é raro você ver uma escola que tenha uma proposta pedagógica bem organizada, bem fundamentada. Então, o que acaba acontecendo é ter um método que é mencionado, uma nomenclatura que é citada, mas aquilo carece de fundamentos mais profundos e mais claros que vai exercer uma influência na equipe. Então, é por isso que nós resolvemos tratar desse tema, para mostrar que a pedagogia, além de organizar aquilo que todo mundo já espera que ela organize, que seja o trabalho, que é o trabalho pedagógico diário, nós também queremos entender aqui, apresentar a vocês esse tema, que quando nós temos uma pedagogia bem estruturada, ela vai para mais além do que simplesmente organizar o dia a dia pedagógico. Ela inspira a equipe para se fortalecer coletivamente e desenvolver um trabalho que possa se aproximar da excelência. Bom, vamos começar falando então dessa desordem que eu comentava com vocês. Nessa desorganização, muitas vezes, ela tem a ver com uma falta de direção nas escolas. Então, quando nós temos uma proposta pedagógica clara, o grande objetivo de uma proposta é gerar uma unificação na equipe, é gerar um tema, um plano comum que gera coerência e coesão em toda a equipe. Quando você não tem isso, aí você tem aquilo que nós vemos nesse slide. Cada professor ensina de um jeito diferente, não existe uma linguagem pedagógica comum, tem um planejamento que é feito, mas se você for assistir a atividade desenvolvida na prática da sala, não é bem aquilo que estava no planejamento que acontece, e eu imagino que muitos de vocês aqui, profissionais da pedagogia, da educação, devem ter experienciado isso já outras vezes. As reuniões não geram mudanças, os resultados não são muito consistentes, as escolas acabam tendo uma alta rotatividade, os pais percebem que a escola tem essa bagunça, né? Você acaba tendo muitos conflitos, ou seja, são tantos problemas, e por isso eu quis colocar para vocês essa ideia um pouco caótica aqui nesse slide, porque é assim que a escola fica, ela acaba ficando realmente muito bagunçada, muito desestruturada, e é claro que nós temos uma série de necessidades de organização, de estrutura, desde a limpeza dos espaços, da organização da estrutura física da escola, de fazer um bom trabalho de gestão de uma forma geral na escola e ampla, que envolve muitos fatores, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que existe um pilar central em uma escola, ou pelo menos deve existir, que é a sua proposta pedagógica. E essa proposta pedagógica, ela deve ser vista como um fio da meada, a partir do qual tudo se organiza. Então, aqui vocês têm um outro percurso, uma outra imagem para analisar esse percurso do que acontece com as escolas, né? Você tem essa falta, quando você tem essa bagunça que eu falava, que é essa falta de clareza pedagógica, que efeito direto que isso gera? Cada professor, ele cria o seu próprio caminho. Aí você tem iniciativas desse professor que quase que brava e heroicamente desenvolve ou tenta desenvolver um bom trabalho, quando ele tem uma iniciativa, um esforço pessoal, mas o problema é que o outro professor, na outra sala, por mais bem intencionado que esteja, também vai estar desenvolvendo o seu esforço numa outra direção, e o outro professor em uma outra direção. E aí, quando você tem mudanças, né, de turma, ou qualquer situação que aconteça na escola, você vai logo perceber que não existe essa coerência, essa coesão na equipe. Porque você obtém aí, quando vocês olham nesse terceiro quadradinho de cima para baixo, né, os resultados diferentes nas turmas, porque são trabalhos diferentes que são aplicados. A gestão tenta ficar com mais controle da situação, mas não gera resultado. E aí você tem professores que se sentem, não só aqui está escrito professores que se sentem pressionados, mas também perdidos diante dessa situação. Então, todos esses fatores, eles vão levando uma perda de motivação. E hoje, esse é um dos fatores, gente, que nós mais percebemos
nas escolas. Muitos professores, sobretudo na educação infantil, desmotivados com o seu trabalho. E aí você tem uma desorganização crescente, então, quer dizer, é o caminho ladeira abaixo dessa espiral negativa, como vocês podem ver nessa imagem, né? Então, a última frase que nós temos aí, ela sintetiza essa ideia de que as equipes fracas, que não têm coerência, elas não são formadas por professores que são ruins necessariamente, mas por professores sem direção. E a gente vê isso até mesmo em equipes esportivas, por exemplo, como às vezes um time que não tem nenhuma grande estrela, mas é muito bem organizado, ele acaba vencendo um campeonato, enquanto que um outro time com várias estrelas, jogadores, atletas destacados em uma mesma equipe, muitas vezes não se torna um time vencedor, porque o espírito de equipe não foi conquistado. Bom, e aí nós começamos a pensar em quais seriam as possíveis soluções para isso, né? Porque equipes fortes não nascem do acaso, elas nascem de pedagogias fortes, de um propósito forte. E a pedagogia, gente, como diz aí, não é um documento para ficar na gaveta da escola. Ela não deve ser algo teórico, mas muitas vezes ela acaba se tornando. Tanto é que, às vezes, você pergunta para um professor da escola qual que é a proposta pedagógica da escola. Ele nem conhece, ele nunca nem viu o documento, né? E, às vezes, fala, olha, o pessoal aqui diz que é uma pedagogia socio-interacionista ou construtivista, e por aí afora, né? Então, a pedagogia deve ser uma cultura viva, e eu diria ainda mais, ela deve ser o eixo principal que forma a cultura em uma escola. E a cultura significa esse conjunto de fatores que orienta decisões, organiza as práticas, inspira os educadores, porque quando você tem uma pedagogia forte e clara, as pessoas sabem pelo que é que elas trabalham. E isso gera algo muito poderoso para o ser humano, que é um sentimento de identidade, de identificação. E você começa a reunir pessoas que se identificam com aquela proposta. Então, é claro, gente, que nós, quando falamos de gestão, de formação de equipes fortes, como eu falava antes, exige uma série de fatores, desde a limpeza, da organização, do uniforme, dos salários, a questão financeira não é importante? É claro que ela é importante. Mas a gente conhece com muita frequência escolas que têm uma boa capacidade de remunerar os seus educadores e não têm um trabalho de excelência. Tem um trabalho básico, porque esses educadores trabalham apenas pela sua remuneração. Então, com isso, não quero dizer que a remuneração não é uma motivação importante. É claro que ela é. Todos nós precisamos ter os nossos meios de subsistência e o professor não é diferente, ele também precisa. Mas não é suficiente trabalhar pela remuneração. E isso não são palavras minhas, elas são resultados colhidos de muitas pesquisas que mostram aquilo que motiva um membro de uma equipe, não só em uma escola, mas de qualquer equipe profissional. O salário, o pagamento, não ocupa os primeiros lugares. Por incrível que pareça, embora a gente viva num contexto de um apelo materialista, econômico muito forte, não é isso o que mais motiva as pessoas. Isso também motiva, mas não é o principal. Especialmente um educador, porque quando ele é um educador de verdade, vocacionado para trabalhar na educação, ele, com certeza absoluta, se inspira pela ideia de poder levar um ser humano a ser melhor, de poder ajudar uma vida humana a se realizar melhor. E isso é muito inspirador, e isso precisa constar nessa pedagogia, nessa estrutura pedagógica, para que os professores possam ter sempre claro pelo que eles trabalham, tá certo? Então vamos avançar aqui para um outro slide. Eu montei um esquema para deixar algumas ideias muito claras aí para vocês me acompanharem, tá bem? Vejam, gente, essa estrutura, ela está organizada aqui no nosso slide como se fosse uma edificação, uma casa, né? Com seus pilares e o seu telhado. E essa casa é a equipe forte. O que forma essa equipe forte, né? Veja, essa numeração não é casual. Primeiro, clareza de princípios.
E aqui nós temos o primeiro problema que acomete a imensa maioria das escolas hoje em dia. As escolas hoje em dia não têm princípios, em geral. É raro você ver uma escola que tem princípios educacionais claros. Vou ser mais específico. Roger, o que você quer dizer com princípios claros? Os princípios, eles são a base, eles são as ideias centrais que regem todo o trabalho. Assim como um maestro faz a regência de uma orquestra, os princípios dão o tom daquilo que vai ser desenvolvido como trabalho na escola. Por exemplo, qual é a ideia de ser humano que essa escola tem? O que é um ser humano para vocês? Se vocês que estão aqui hoje fossem a parte de uma mesma equipe aqui junto comigo, e eu perguntasse isso a vocês, como que você vê um ser humano? O que é o ideal para um ser humano? Se você puder trabalhar numa boa educação, desenvolver uma boa educação, como que esse ser humano fica depois de passar pelo seu trabalho, pelas suas mãos como educador? Qual é a imagem que você tem? E qual é a concepção que você tem de uma criança? Como você vê essa criança? Você vê que ela tem muitas capacidades, poucas? Quais são as condições que ela tem para se desenvolver? Então, os princípios são esses pilares que formam a nossa visão básica e essencial para que, a partir disso, a gente possa desenvolver um projeto educativo. Então, vejam uma pergunta aí no primeiro pilar, né? O que nós acreditamos sobre educar? O efeito é que, quando nós temos isso claro, todos caminham na mesma direção, preservando a identidade da escola. Sabe, gente, dando um exemplo prático para vocês, eu fui gestor de escola por quase 20 anos. E é tão interessante isso porque vocês devem imaginar que, assim como na vida de uma pessoa, na vida de uma escola, de uma equipe, a gente sempre passa por altos e baixos, momentos melhores, de muita alegria, realização, tudo vai bem, e momentos mais complicados também. Mas quando você gera uma cultura forte que vem de uma boa pedagogia, as pessoas conseguem enfrentar melhor as crises. Elas resistem aos momentos difíceis porque elas continuam acreditando que vale a pena. Porque esse trabalho dessa escola que tem esses princípios, ele está amparado, apoiado em elementos que não balançam com o vento. Quer dizer, o sonho educacional daquela escola continua vivo, mesmo que esteja passando por uma crise de mercado, por uma pandemia, vá lá, como nós passamos aí alguns anos atrás. Então, é muito importante ter esses princípios claros. E aí nós vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é a coerência metodológica. O que isso significa? Agora que eu sei que tipo de ser humano que eu quero formar, que escola que eu quero construir, qual é a visão de educação que eu tenho de uma forma muito clara, agora eu vou buscar um método, quer dizer, um meio coerente para que eu possa desenvolver esse projeto educacional. Então percebam aqui uma questão muito importante. Se nós não temos princípios claros, como é possível que a gente encontre um bom método para trabalhar? Pode parecer estranho falando, mas, mais uma vez dizendo a vocês, a maioria das escolas que eu observo hoje em dia, elas têm esse problema. Quando muito, elas apresentam uma metodologia, que são os meios que você vai lançar mão para educar. Ok, mas os meios, eles devem servir a quê? A certos fins. E quais são esses fins? Percebe? Então, quando nós falamos de princípios, os princípios, eles regem as finalidades. Onde nós queremos chegar, como nós falávamos agora há pouco. Se eu sei onde eu quero chegar, se você me diz, Roger, eu quero chegar em tal local, eu vou dizer, olha, é melhor ir a pé, porque não tem estrada de carro. Ou não, esse local é muito longe. Se você for a pé, é capaz que você nem chegue, além do mais é perigoso, é melhor você ir de carro, ou tomar um ônibus, ou pegar um avião, porque é em outro país esse lugar onde você quer ir. Então, esses meios de transporte são a metodologia. Você escolhe os meios, mas primeiro eu preciso entender o que é que eu quero fazer, o que eu quero realizar. E aí vem essa outra pergunta do segundo pilar. Como nós ensinamos? O efeito, né, quando nós temos isso claro, são práticas consistentes, né, com uma linguagem comum,
que ela evita que cada sala, como eu falava antes para vocês, vire uma escola diferente, porque é isso que acaba acontecendo quando a gente não tem princípios claros e uma metodologia coerente, tá certo? Então, recapitulando, gente, hoje em dia é raríssimo você ter uma escola com princípios. Eu conheço muito poucas. E, quando muito, a escola tem uma metodologia clara e fiel. Só que a tendência é que quando você tenha só uma metodologia, ela acaba se distorcendo e se perdendo. Porque sempre que você perde as essências, que são os princípios, a tendência é que a metodologia comece a degringolar. Se vocês quiserem, o melhor exemplo que eu posso dar a vocês é em relação aos grandes pedagogos que nós tivemos na nossa história. Hoje nós temos uma série de coisas que acontecem em escolas Waldorf, em escolas montessorianas, em escolas que aplicam a abordagem Reggio Emilia, que são deturpações do que os seus pensadores fundadores desenvolveram. E às vezes as pessoas me perguntam, Roger, eu tenho meu filho numa escola XYZ com tal método, mas eu não concordo muito com isso. E, poxa, foi a Maria Montessori que falou isso, ou foi o Rudolf Steiner, ou o Loris Malaguzzi, e muitas vezes eu respondo, olha, eles nunca disseram isso. Mas então por que isso acontece nessa escola? Porque a escola se perdeu, percebe? Ela distorceu a metodologia por não conhecer os princípios, tá certo? E aí vamos para o terceiro pilar. Quando você tem, então, clareza de princípios, um método coerente, você desenvolve rotinas, quer dizer, o seu dia a dia, ele ganha consistência, ele fica claro, as pessoas, dizendo de uma maneira muito prática, sabem o que elas precisam fazer para considerar que o seu trabalho está sendo bem feito, alinhado com a pedagogia da escola. O planejamento e as reuniões que são criadas, eles ganham estabilidade, você consegue ter um direcionamento claro, porque todo mundo está trabalhando nessa equipe para um mesmo fim, seguindo uma mesma estrutura, e a cultura fica tão forte ao longo dos anos, gente, que quando um professor sai um pouco fora do eixo, os outros professores já dizem, olha, você não pode fazer isso aqui na nossa escola, porque isso não tem coerência com a nossa pedagogia. E isso é a cultura. A cultura não é um ente assim que fica pairando ou fica só escrito no papel. A cultura, ela está nas pessoas. Ela está na mentalidade coletiva e individual que se forma quando nós vamos a todo momento comunicando, reforçando, relembrando nossos princípios, nossos métodos e como isso deve ser aplicado na prática. E bom, a partir disso nós completamos o ciclo com esse quarto pilar, que é uma formação dos professores com um propósito claro. Então nós vamos desenvolver essa equipe alinhada a um projeto que tem um propósito muito claro e definido. Então, quer dizer, nós trabalhamos em uma escola que tem a finalidade de desenvolver um trabalho para formar os seres humanos dessa maneira. E isso inspira, isso motiva e isso faz com que a equipe se fortaleça cada vez mais. Aqui então, gente, passando para o próximo slide e fazendo um comparativo para vocês, vocês têm aí do lado esquerdo da tela a ilusão da motivação, digamos assim, e do lado direito a clareza. Então, comparem aí para vocês observarem, olha, a ilusão, ela depende do humor diário, né? Já quando você tem um propósito claro, mesmo que os humores mudam, você tem mais constância e estabilidade. Quando você tem apenas uma motivação frágil na escola, você tem picos de energia. Por exemplo, a escola vai fazer um evento, uma festa, opa, essa semana está todo mundo motivado, todo mundo alegre, todo mundo contente, sorridente. Chegou na semana seguinte, todo mundo se desmotiva. Já uma cultura sólida, com uma equipe fortalecida, que tem um alinhamento de propósitos, essa motivação é mais estável na equipe. Essa é uma outra evidência para vocês observarem. O terceiro item
é que quando você tem apenas uma motivação passageira, ilusória e frágil, como eu dizia, isso cria dependência de estímulos externos. Então, como eu falava, essa semana vai ter uma festa, ou vai chegar o dia dos professores, os professores ganharam aí um presente, todo mundo ficou contente. Passou a semana do dia, a semana de homenagem aos professores, todo mundo volta à desmotivação habitual. Enquanto que numa cultura sólida, com princípios e uma metodologia claros, você consegue sustentar o trabalho, como eu dizia antes, mesmo em dias desafiadores. E quando a gente tem uma motivação apenas rasa e passageira, os resultados geram desgaste e frustração na equipe, tá certo? É uma equipe que vai ficando cada vez mais desmotivada, desgastada, e olha, gente, honestamente, nem precisa você ter um olho muito treinado para observar isso. Eu percebo em muitas escolas, só por entrar na sala, observar as pessoas, se você tem um auditório para uma palestra, por exemplo, você vê na expressão o cansaço, a desmotivação, porque não tem nada que anima aquele professor. Enquanto que numa escola, com uma cultura clara, você tem uma inspiração constante, que é esse poder da pedagogia de transformar a vida de um ser humano. E isso é muito potente quando está presente. Então, o que move, como vocês podem ler aí na frase junto comigo, os verdadeiros educadores não é essa motivação vazia do nosso quadro esquerdo, mas sim saber que eles trabalham por uma pedagogia que realmente transforma vidas. Então, isso leva o professor a sentir orgulho daquilo que ele faz. É aquilo que a gente chama no dia a dia de vestir a camisa. Mas para eu poder vestir a camisa, eu preciso ter uma camisa para vestir. E essa camisa, ela é a minha bandeira, é o meu distintivo, é o meu símbolo, aquilo que eu carrego no meu coração. Não é algo material. É uma ideia forte de um propósito educacional, um propósito claro, que inspire e gere coerência em toda a equipe. Bom, dito tudo isso, eu deixo aqui na tela um breve diagnóstico para que vocês possam ter uma aplicabilidade nesse tema, né? A gente vai falar um pouco só de tempo aqui hoje, mas eu gostaria que você saísse com algo prático para aplicar nas suas escolas, né? Então, será que a minha escola tem ou não uma pedagogia forte? Ou será que ela tem um trabalho mais superficial e eu preciso melhorar, como falou aí o professor Roger, né? Então, aqui você tem 5 fatores para fazer um diagnóstico rápido, tá bom? Primeiro, os seus professores sabem explicar o que é ensinar ou educar bem na sua escola? Pergunte, mas como é que eu vou saber isso? Pergunte para os professores. Você pega lá 2 ou 3 professores e pergunta, o que é educar bem aqui na nossa escola? É fazer com que aconteça exatamente o que com essa criança, tá certo? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, existe uma linguagem pedagógica comum entre todos? Porque o que acontece, gente? Como é que você gera essa cultura? A cultura significa todo mundo vibrando na mesma nota musical. Em uma orquestra, você pode, e tem vários instrumentos, e você tem distintas manifestações sonoras acontecendo, mas todos seguem uma mesma regência, percebe? Então, em uma equipe, essa regência, ela vem, como eu dizia antes a vocês, dos princípios muito claros. E esses princípios, em toda reunião, precisam ser relembrados. Sempre você precisa recordar, porque aqui na nossa escola nós trabalhamos por isso. Porque aqui na nossa escola o nosso propósito é esse, tá certo? Eu vou dar um exemplo de uma pergunta que eu respondia dias atrás. Uma professora me perguntava assim, Roger, nas escolas que eu aplico a pedagogia que eu desenvolvo, que é a pedagogia Florença, ela me perguntava sobre as apresentações das crianças. Olha, Roger, aqui antes de aplicar a pedagogia Florença, a gente fazia apresentações com os bebês e tal, e agora mudou, a gente não faz mais, faz atividades com outras dinâmicas. E como é que fica isso? E aí eu perguntei a ela, e como que era quando vocês faziam apresentações com os bebês? Aí ela me contou que era um show de horrores, né? Porque o que acontece? Os bebês, até quando são menores, ainda de 2 anos pelo menos, não têm um senso claro do que significa uma apresentação.
Então, muitas vezes, eles se assustam, eles choram, eles ficam perturbados pela mudança de espaço, de rotina, todo mundo com roupas, às vezes com fantasias, que para nós adultos ou para uma criança mais velha, simboliza algo divertido e lúdico, e para um bebê vira algo assustador. E aí, todo mundo fica lá, se divertindo. Quando os bebês choram, as pessoas dizem, ai, que bonitinho, né? Mas não se dão conta que, na verdade, tem uma criança sofrendo. E eu respondi a ela assim, olha, ela diz, mas Roger, é que a gente precisa contentar os pais. Eu falei a ela assim, olha, eu não descarto contentar os pais de uma escola. E sempre que eu puder, eu pretendo contentar os pais, contentar todo mundo, na verdade. Agora, eu não proponho pagar o preço do sofrimento de uma criança para contentar os pais. Por que eu não proponho isso? Porque se eu propuser isso, eu estou aniquilando um princípio da pedagogia que eu desenvolvo. E eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa sempre ter claro. Então, vocês percebem que eu estou dando um exemplo de uma situação cotidiana, de como é que eu chego na decisão de que não vai se fazer uma apresentação artística com um bebê. Não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto. Eu adoro arte, adoro teatro, adoro música, adoro apresentação artística. Não é porque eu, Roger, não gosto. É porque há um princípio que é mais importante do que eu, Roger, acho ou deixo de achar. O princípio está acima das pessoas. Ele é a ideia que rege a ação de todas as pessoas. O terceiro ponto aqui, gente, o planejamento que é feito realmente orienta a prática diária. Então, você vai lá, pega o planejamento e quando você vai analisar o que está acontecendo em sala de aula, tem coerência ou são coisas completamente distintas? Quer dizer, no planejamento tem um texto bonito, mas quando você chega na sala, não tem nada daquilo acontecendo. Ou não, tem uma coerência, está acontecendo bem, então essa escola tem mais um ponto aí, né? Quarto item, as reuniões pedagógicas geram mudanças e melhorias reais? Por que eu falo isso para vocês? Porque quando a equipe tem princípios claros, a equipe trabalha por um mesmo objetivo. A equipe luta por uma mesma causa que está por trás de todo o trabalho da escola. A equipe defende a sua identidade, a equipe não aceita algo que fere os seus princípios. Então, quando algo é falado na reunião pedagógica, na reunião da escola, que ataca ou ameaça um princípio da escola, a equipe reage. Diz, não, isso a gente não aceita aqui. E a reunião é produtiva. Ela faz com que você tenha sempre um elemento de evolução a cada reunião. E o quinto e último item, os professores se sentem parte de um projeto maior do que as suas próprias salas? Ou ele é aquele professor que vai lá, não vê a hora que chega o final do expediente dele para ir embora, percebe? Então, é claro, gente, que nós temos os nossos horários, eu falava antes, a nossa remuneração, tudo isso tem a sua importância, mas isso não pode ocupar o primeiro degrau na hierarquia de importância de uma escola, senão você não tem mais uma escola, você tem uma outra coisa desfigurada, tá bom? Então, aí vocês têm uma maneira de avaliar, de uma maneira breve, fazer um breve diagnóstico aí das suas equipes. Bom, para a gente ir finalizando, como seria um mapa de subida, né, de ascensão pedagógica? Então, no primeiro estágio, você tem essa confusão, não se tem princípios claros. No segundo estágio, quando você começa a aplicar esses princípios, esclarecer as pessoas, você tem como que um maestro regendo a orquestra. Então, quando surge uma dúvida, como que você responde a essa dúvida? Você precisa voltar nas essências da escola. Mas quais são essas essências? Eu preciso ter essas essências claras. E aí, a equipe, então, se dá conta daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido. Ela toma consciência e consegue avançar. O estágio 3 é quando já existe uma clareza na equipe. A equipe conhece os princípios, sabe o que faz sentido na pedagogia da escola e o que não faz sentido, e isso vai dando condições da equipe crescer e se desenvolver cada vez mais. O estágio 4 é que quando a equipe tem, no item 3, né, no estágio 3, essa clareza, o resultado que ele gera é uma coerência das ações pedagógicas no dia a dia.
Quer dizer, todo mundo rema na mesma direção, porque as pessoas conhecem a direção, porque a direção foi apresentada para a equipe. E o estágio 5 é a formação da cultura. O que é a cultura? Eu já falei várias vezes, mas vou dar mais um conceito, mais um argumento aqui para vocês. Na cultura, gente, ou melhor dizendo, antes da cultura, para a gente começar a falar disso, você tem um coordenador e um diretor que insistem no que é a pedagogia, os princípios daquela escola. Quando você tem uma cultura formada, não são só apenas os coordenadores e o diretor da escola que defende a cultura. Você tem já uma coletividade que luta e defende as ideias que regem a proposta pedagógica da escola. E isso gera esse sentimento de união, de equipe, de pertencer a um coletivo, que é algo que faz parte da natureza humana. Então, nós nunca, jamais vamos poder driblar isso. Uma equipe que não tem isso está fadada a fracassar ou a fazer um trabalho medíocre que, a médio e longo prazo, significa também uma outra forma de fracasso. E, bom, depois da cultura, o estágio 6 é a excelência, porque a excelência não vem do nada, ela vem de uma cultura forte sendo aplicada constantemente. Isso não vai gerar a perfeição, porque perfeição é uma coisa que não existe no reino dos seres humanos, nesse planeta que é o nosso, mas você tem uma equipe que funciona com coerência, que conhece bem os seus princípios, os seus métodos, as suas técnicas, e sabe perceber quando está se desviando do seu propósito educacional, e sabe, por isso, se corrigir e voltar, retomar o eixo quando necessário. E isso leva à excelência. Não é você ser perfeito, mas é você saber identificar quando errou e voltar para o prumo, voltar para o seu eixo. Então, para fechar, gente, equipes fortes não nascem de regras, de alguém mandando, de alguém cobrando. Não é que não tenha que haver autoridade, regramento e tudo que nós falamos ao longo de toda a nossa conversa aqui hoje. Mas a essência de uma equipe forte não nasce de cobrança, ela nasce de uma pedagogia forte e inspiradora, formada por princípios sólidos que fundamentam, que dão estrutura para tudo aquilo que vai se fazer em uma escola. Então, era isso que eu gostaria de transmitir a vocês. Espero que eu tenha conseguido ser sucinto e, ao mesmo tempo, claro, e que esse tema possa gerar alguns elementos, não só de reflexão, mas de aplicabilidade prática no dia a dia de vocês. Porque tudo que eu falo aqui faz parte dos meus estudos, mas também daquilo que eu vivi de forma prática. Então, eu vivi essa experiência de uma escola que saiu do absoluto zero, que não tinha condições nenhuma, condições materiais, ao menos muito desfavorecidas, para uma escola muito forte, que se tornou uma inspiração para muita gente até hoje. Então, a gente consegue construir isso a partir de um projeto pedagógico forte, claro, que é formado, como eu disse o tempo todo na nossa apresentação de hoje, a partir de princípios muito claros e muito firmes. Então, devolvo a palavra para a Larissa, espero que vocês possam aguardar aí, porque ela vai convidar vocês para fazer parte da comunidade que nós estamos montando, para que a gente possa formar aí uma rede, é isso que eu sonho, de muitos educadores que, assim como eu, se inspiram na ideia humanista de formar uma criança para que ela possa realmente expressar quem ela é, expressar o seu ser no sentido mais profundo, e bom, para mim isso é um princípio de vida e um princípio que eu adoto no meu trabalho, e eu espero poder compartilhar isso com outras pessoas que pensam, não exatamente como eu, mas que pensam na mesma direção e que têm sonhos parecidos com os meus. Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação, continuem sempre com a gente, e Larissa, fica à vontade. Obrigada, professor, que aula maravilhosa. A ideia realmente aqui é trazer esse momento de inspiração, né, de reflexão, mas também apontar alguns caminhos, né?
É claro que é muito importante a gente sentir essa inspiração, esse frescor, mas que não fique só nisso, né? Que a gente vislumbre aí alguns caminhos, né? Com orientação, com referência, com precisão, enfim. E a ideia da comunidade também é essa, né? A ideia desse grupo, dessas lives, também é isso: é apontar um caminho, é trazer algumas direções. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês um QR Code. E aí, só vocês apontarem o celular. A gente fez isso para facilitar, na verdade. Depois eu também vou colocar aqui no chat, posso pôr até agora, o nosso número de telefone, se vocês quiserem entrar em contato por ali, enfim, se não conseguir entrar pelo QR Code. Mas a ideia é apontar ali com o celular e aí já vai ser direcionado para a comunidade do WhatsApp, que nada mais é do que um grupo de WhatsApp, onde a gente vai compartilhando aí, então, os conteúdos, vídeos, referências, e o primeiro conteúdo, inclusive, vai ser esse conteúdo que a gente viu hoje, né? A gente vai trazer um resumo do que a gente viu e com esses exercícios práticos, né, de reflexão, para fazer aí essa identificação de como está a escola, né? Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar aí o QR Code. Às vezes demora um pouquinho, aí você aponta o celular aí com a câmera, espera um pouquinho e aí ele já direciona. Mas, como eu falei, qualquer coisa, nosso telefone está aí no chat também. Amanhã pode mandar um recadinho, mandar um recado pelo nossa página ali do Instagram. E aí amanhã a gente já começa, então, os primeiros conteúdos. E aí, ao longo dos dias, a gente vai enviando. Inclusive, a gente gostaria da opinião de vocês para as próximas lives, né? A gente tem muito conteúdo, professor Roger, ao longo desses anos, tem muita palestra, muita experiência, né? Então, tem desde os contos de fadas, a comunicação na infância, enfim, temas relacionados à gestão, mas a gente queria muito saber de vocês o que há de maior necessidade nesse momento, né? O que há de maior necessidade na sua realidade, e aí a comunidade também vai ter essa finalidade, tá bem? Bom, vou deixar o QR Code mais um tempo aí disponível. Já vou finalizando, então, essa noite. Agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui. A gente sabe que a rotina escolar semanal não é uma coisa simples. Então, a gente sabe que quem está aqui fez um esforço para estar, para ouvir. Então, a gente espera que, de alguma forma, essa fala, essa conversa, tenha realmente inspirado, apontado aí algum caminho, e permanecemos à disposição para formar essa grande rede, tá bem? Um grande abraço a todos os amigos e parceiros que estão aí, as pessoas novas, bem-vindas a essa comunidade, e esperamos nos encontrar em breve na próxima live, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.